Glória a Deus, aleluia. Amados e queridos irmãos, acabamos de ouvir este lindo louvor, cantou para nós nesta noite Gerson Rufino e Eliane Fernandes, Há um Tempo. Nós podemos observar na letra deste hino, deste louvor, o quanto Deus nos ama, quanto Ele cuida de nós. E eu creio que este louvor falou ao seu coração. E eu quero aqui, nesta noite, iniciar um ensino da palavra de Deus, porque aqui quem ensina não sou eu apenas abro a minha boca e falo da palavra. É o próprio Mestre Jesus, através da sua palavra, que nos ensina. Gostaria de ler uma palavra no livro de Josué. Você que está aí no lar, no trabalho, onde você estiver, meu irmão, minha irmã, que está nos ouvindo nesta noite, que tem próximo de você, ou junto a você, ou na sua casa, uma Bíblia em forma de livro, abra a sua Bíblia no livro de Josué. Mas se você não tem, pegue aí ela mesmo digital, no celular, no computador. Vamos ler a palavra de Deus. Acompanhe comigo a leitura da palavra do nosso Deus. Livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 8. A palavra de Deus nos diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Eu gostaria também que você abrisse a sua Bíblia mais uma vez. Abra a sua Bíblia mais uma vez, juntamente comigo, no livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipos. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo número 4 e versículo de número 8. Abra sua Bíblia, ache aí no seu computador, no seu celular, Filipenses capítulo 4 e versículo de número 8. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Veja, meus amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Nós fizemos duas leituras, como sempre de costume aqui na nossa programação, neste programa Ensino Bíblico. Lemos a palavra de Deus. E desta feita lemos livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, e também livro de Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. E a palavra do nosso Deus, você que acompanhou nesta noite a leitura, fala sobre tudo que for verdadeiro, tudo que for correto, puro, amável, verdadeiro, de boa fama, algo excelente. Quando se fala em tudo, irmãos, fala tudo na nossa vida como cristão. E dentro desta palavra, aqui, em consonância com o livro de Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 8, que fala para não se apartar da minha, da sua, da nossa boca, o livro desta lei, que é a palavra de Deus. Eu quero trazer um assunto de grande relevância, que muitas vezes nós não damos importância, mas que para mim e para você, como cristão, nós temos que muitas vezes dar um tempo. O nosso irmão cantou para nós aqui nesta noite, e nós vimos há um tempo. Eu quero falar sobre reflexão da vida do cristão, reflexão cristã, ou uma reflexão cristã. Porque eu e você, nós somos cristãos. E como somos cristãos,
em determinados momentos da nossa vida, nós temos que dar um tempo, parar e fazer reflexões das nossas atitudes, das nossas formas de ser, ou como estamos agindo na nossa vida como cristão. Essa reflexão, que é um ato ou um efeito de refletir-se, é uma concentração de espírito sobre si próprio, de ideias, sentimentos, meditação, pensamento, análise detalhada sobre qualquer assunto. É um atributo de quem comporta com prudência. Veja bem, irmãos, quando se fala nessa reflexão, as pessoas dizem assim, muitas vezes eu me pego pensando no que eu fiz ontem, no que eu fiz o mês passado, nos atos que eu tomei durante este período, esse dia, essas horas, lá no meu trabalho, na minha casa, com os meus amigos, lá na minha comunidade cristã, com o meu líder. Bem, enfim, você é um cristão, mas o cristão não pode viver a sua vida sem fazer análise. Não pode viver a sua vida sem, em inúmeros momentos, fazer reflexões dos nossos atos. É por isso que eu quero trazer esse assunto para você, mediante a palavra de Deus, mediante algo que você vai entender que nós temos que, em momentos da nossa vida, nessa correria, nesse dia a dia, dar um tempinho, parar um pouquinho, fazer, uma reflexão minuciosa da nossa vida como cristão. E é isso que eu quero trazer para você aqui nesta noite, para mim, para nós, mediante, volto a repetir, as Escrituras Sagradas, mediante o que Deus nos deixou e que Jesus nos ensinou. Portanto, eu quero aqui trazer uma reflexão cristã na minha, na sua vida, na vida daquele homem, daquela mulher que se diz cristão. Porque é muito fácil você dizer, eu sou cristão, mas não parar nenhum momento para ver como estamos agindo. Ah, irmão, mas eu estou agindo da mesma forma que eu agia anteriormente. Mas e o resultado? Qual é o resultado das nossas ações como cristão? Dos nossos tratamentos como cristão? Da nossa vida como cristão? É isso que eu quero aqui mostrar mediante a palavra de Deus, para que possamos refletir nas palavras, nos atos, nos nossos gestos, enfim, na nossa vida cotidiana. E eu quero aqui trazer esse ensino mediante a palavra, inicialmente dizendo aos irmãos que esta palavra que vamos trazer aqui nesta noite, os versículos que vamos ler aqui, são aqueles versículos que eu e você temos que pensar para agir, porque esse análise detalhado sobre si mesmo, algo que se concentra no espírito, é somente aquele que é cristão, porque as coisas espirituais só definem espiritualmente. Nós não estamos aqui falando de algo material, nós aqui estamos falando de algo espiritual. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, fazer e tocar a nossa vida do nosso jeito, mas muitas vezes não está dando certo. Muitas vezes nós estamos tendo problemas, mas aí nós olhamos para uma reflexão de vida, de momento, de hora, fazemos essa reflexão na nossa vida, aí nós dizemos, eu tenho que realmente fazer alguma mudança. O tempo exige que nós mudamos muitas vezes. Nós não estamos vivendo mais há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. O tempo são outros. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 20, versículo 25, a palavra diz assim, é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. Aqui Salomão está dizendo para mim, para você, para o cristão, que nós temos que pensar nas consequências antes de fazer. O que é isso?
refletir primeiro, analisar primeiro, e depois o nosso comportamento, irmãos, como será? Como que estamos nos comportando? A prudência na vida do cristão é importante. Agimos muitas vezes e falamos muitas vezes sem pensar. E aí aconteceu um problema, dois problemas, vários problemas na nossa vida. E nós dizemos assim, mas por que que está acontecendo? É porque você não parou um minutinho para refletir quais as consequências que trariam aquele fato. Aquilo que você falou, aquilo que você fez. E Deus exige de nós, em determinados momentos da nossa vida, nós pararmos um pouquinho. Eu sei que no nosso dia a dia é tanta correria para lá, para cá, é trabalho, é família, é estudo. Parece que não sobra tempo para nós pararmos um pouquinho para refletirmos na nossa vida. Mas é importante, porque a palavra nos mostra dessa forma. Em momentos, não precisa ser muito tempo não, irmãos. Há tempo determinado para tudo. Para sorrir, para chorar, para prantear. Assim diz a palavra de Deus. Há tempo de ser feliz, de ficar triste, de receber, de pagar, de tudo. Há tempo para tudo. Agora, não há tempo para eu parar um pouquinho e pensar nas minhas consequências que estou tendo, com as minhas atitudes, com as formas que eu estou tratando o meu próximo, com a forma com que estou adorando ao meu Deus. Porque, irmãos, nós que somos cristãos sabemos muito bem que Cristo morreu numa cruz por nós. É por isso que somos cristãos. Por isso que buscamos a palavra de Deus para morar com Ele um dia nas mansões celestiais. E é isso que acreditamos como cristão, a volta de Cristo. Mas e aí, as nossas atitudes como cristão, como estão sendo? Será que eu tenho que rever algo? Sim, temos que muitas vezes rever, refazer muitas vezes. E aí nós não paramos nem um minutinho para ler a palavra de Deus e Deus falar conosco na área espiritual, para que possamos entender. Nós olhar um pouquinho para dentro de nós, para si próprio. Não é que temos que olhar para o nosso irmão e apontar para ele, dizer, você tem que fazer uma análise da sua vida. Você tem que refletir nas suas atitudes. Não, é na nossa vida, é na nossa atitude que nós temos que refletir. Livro de Salmos, de número 19, versículo 14, a palavra nos diz assim, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Davi falava dessa forma porque ele tinha que parar e pensar e analisar e meditar antes de falar, antes de agir. Por que que ele sempre foi vencedor nas suas batalhas? Primeiro, porque Deus estava com ele. E segundo, porque ele não fazia nada precipitado. É uma grande questão na minha e na sua, na vida dos cristãos. Sempre estamos nos precipitando. E depois que fazer, não dá mais para voltar. Nós temos que meditar, analisar, buscar se é certo ou se é errado, antes de fazermos. E aqui o salmista nos dá prova. Fala do coração, fala das palavras agradáveis, porque Deus é a nossa rocha e Ele nos resgatou da vil vida que vivíamos através de Jesus, morrendo na cruz do Calvário. E por que nós não podemos parar um minutinho para meditar? O cristão tem que estar sempre meditando, principalmente na palavra de Deus. Vamos estar sempre meditando. Meditar é lembrar, é recordar, é fazer uma análise.
Será que estamos agindo certo? Será que estamos agindo precipitados? Será que estamos agindo por emoção? Ou será que estamos na razão? É isso que a palavra nos mostra. Livro de Lucas, capítulo 3, versículo 15. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria Cristo. Aqui o evangelista Lucas narrando, porque Lucas narra a passagem bíblica, que ali estava aquele povo questionando. Eles questionavam, eles não pararam para refletir como João agia, como que João era e como que seria Cristo. Eles já estavam fazendo comparações antes de parar para analisar de que forma João agia, de que forma seria Jesus. Será que esse que está aí, João, não é o próprio Cristo? Porque João batizava, falava em nome de Deus, buscava para que as pessoas se arrependessem de seus pecados. Eles já estavam fazendo juízo. A expectativa era tão grande de ver o Salvador, de ver Jesus, que já estavam vendo Jesus, Cristo, em João. Estavam fazendo ali uma análise antecipado, mas não pararam para pensar, será que esse Cristo vinha em forma de homem ou não? Não fizeram uma análise de como agia João e como Jesus iria agir. Porque eles sabiam, e Deus tinha mostrado através do profeta o nascimento de Cristo. Mas eles ali estavam já fazendo um julgamento antecipado. Estavam em grande expectativa. A mim, a você, a nós. Quantas vezes nos pegamos em expectativas para algo e agimos precipitadamente, sem parar para pensar, sem analisar o fato em si. Ai, irmão, mas eu ajo no ímpeto. É o grande erro nosso. É o grande erro do cristão. Porque a palavra nos mostra diferente. Que nós temos que nos buscar na nossa vida a forma mais correta para podermos termos uma atitude diante do nosso próximo e que agrade ao nosso Deus. Mas para isso, nós não podemos agir no ímpeto, não. E a palavra nos mostra dessa forma. Veja a palavra aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, versículo 28. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Salomão aqui no livro de Provérbios, escrevendo com a sua grande sabedoria que Deus lhe deu, dizendo aqui, dizendo que o justo, que o cristão foi justificado por Cristo. Nós somos justificados por Cristo. Então, nós temos que agir como justo. Nós temos que pensar primeiro. Mas quantas vezes nós estamos agindo sem pensar? Fazer essa análise, essa reflexão na nossa vida antes de falar, de agir. Aí fala que nós temos que pensar antes de responder. É melhor nós aguardarmos e depois respondermos. Ouvirmos primeiro. Nós temos que ser tardio em falar, breve em ouvir. Assim diz a palavra de Deus. E ela diz para todos nós, todos os cristãos. A palavra do Senhor, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, de Gênesis e Apocalipse, é para os cristãos. É para aqueles que adoram Cristo, em verdade e em espírito. É aqueles que aceitaram andar com Cristo. É para nós. Não é para as pessoas que não quiseram, porque o homem tem livre-arbítrio. Sim, não. Então, nós vemos a palavra do Senhor nos mostrando que o justo pensa antes de responder. Mas muitas vezes nós não pensamos, né, irmãos? Muitas vezes nós agimos
sem pensar. E aí vem as consequências. Por isso que este ato, esse costume do cristão em sempre estar refletindo no que ele fez, no que ele falou, é de grande importância na nossa vida espiritual, que reflete na nossa vida material. Livro de Lucas, capítulo 2 e versículo 19, também em consonância aqui com o livro de Provérbios. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. É do coração que procede os bons e os maus pensamentos, assim diz a palavra. Maria estava aguardando, olha a palavra aqui, irmãos. Ela não agiu, ela estava esperando, refletindo. Será que meu coração está certo ou está errado para que eu possa agir dessa forma? Será que eu faço isso ou não faço? Eu estou aguardando a resposta do meu coração, que é aí que procede os pensamentos, e é onde nós agimos. Aí as pessoas dizem assim, mas do coração eu não entendo essa parte. Irmãos, o coração, quando se fala dessa forma, irmãos, é quando nós sentimos. É o sentimento nosso. E Deus nos mostra através da área espiritual. As pessoas muitas vezes não entendem dessa forma. E aí quer agir só da área carnal, só da área material. Mas, irmãos, nós somos corpo, alma e espírito. O espírito nosso, irmãos, ele está diretamente ligado com o Espírito Santo de Deus que mora na nossa vida como cristão. E aí, o nosso coração, ele fala de uma forma que entendemos se estamos agindo certo ou errado, ou teremos que dar um tempinho para vermos conforme vamos fazer ou não. Livro de Salmos 119, Salmo de número 119 e verso de número 78. Sejam humilhados os arrogantes, pois me prejudicaram sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Aqueles arrogantes, aqueles que prejudicaram, não tem dessa forma? Tem sim, irmão. Irmão, mas o cristão não age assim. Ora, irmãos, se não tiver com o Espírito Santo de Deus latente na sua vida, analisando, observando, vai agir conforme o ímpio. Vai agir e humilhar determinadas pessoas, que nós estamos vendo muito isso. Irmão, mas não acontece isso no meio dos cristãos. Acontece sim, senhor e sim, senhora. Nós temos que meditar. O que é isso? Parar um pouquinho. Dar um tempo para o Espírito Santo de Deus que mora na nossa vida nos alertar. Para que o Espírito Santo de Deus nos mostre que forma vamos responder, vamos agir ou vamos fazer, por onde iremos. Os preceitos de Deus na nossa vida, nós temos que analisar. Esse preceito é a sua palavra. O que ele preceitua para mim e para você é a mesma coisa na palavra de Deus. Não muda do irmão fulano para o irmão ciclano, não. Não muda do cristão fulano para o cristão ciclano também não, irmãos. Os preceitos de Deus na minha e na sua vida são os mesmos. Porque a sua palavra não muda. A sua palavra é a mesma. Ela é imutável. Nós mudamos, mas a palavra de Deus jamais vai mudar. Livro de 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo, epístola do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 13, versículo de número 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino.
O apóstolo Paulo estava dizendo aqui para os irmãos em Coríntios: vocês agora não são mais aquelas crianças espirituais. Vocês já são homens espirituais. Isso é, com experiência de vida. Estão agindo ainda como meninos sem pensar. Estão agindo como uma criança, porque a criança faz as coisas sem pensar, sem saber do que vai dar, das consequências, que serão más ou não. Não pensa antes de falar ou agir. Mas nós não temos que agir assim. Cristãos que conhecem a palavra de Deus, que ouvem a palavra de Deus, que guardam a palavra de Deus, não age como menino. E é isso que a palavra de Deus nos tem nos mostrado, para que possamos agir como homens experientes, mulheres experientes, aconselheiros. E esse conselheiro maior na minha e na sua vida é Jesus. Através da sua palavra, ele nos mostra, nos aconselha como devemos agir. Antes de fazermos qualquer coisa, vamos meditar, vamos pensar. Mas hoje, irmãos, no mundo em que vivemos, no tempo em que estamos vivendo, parece que ninguém quer mais parar um pouquinho para meditar, né? Ninguém quer parar mais um pouquinho para pensar, até mesmo para responder. Mas, irmãos, é preciso. Em determinados momentos da nossa vida, nós temos que parar. Essa reflexão que nós estamos aqui tratando nesta noite é uma reflexão que todos deveriam fazer. Aí eu pergunto para você que está aí do outro lado nos ouvindo: quantas vezes esse ano você já parou para refletir? Quantas vezes você já parou essa semana para refletir? Quantas vezes você já parou esse trimestre, esse bimestre para refletir? É uma pergunta que eu faço para mim mesmo e para você que está aí do outro lado. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 4. Conhecendo Jesus seus pensamentos, disse-lhes: por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Aqui o evangelista Mateus escrevendo a fala de Jesus. Jesus ali conversando com aquele povo, porque Jesus conhecia o pensamento deles. Jesus conhece, a palavra diz que ele sabe, até mesmo antes de pensarmos o que nós vamos falar. E o que é que nós vamos falar, o que é que nós vamos fazer, o que é que, da forma que vamos agir, Deus sabe. E essas maldades no coração, por isso que se fala na palavra que é do coração que procede, principalmente as coisas boas e as coisas ruins. Jesus conhecia aquele povo que ali estava, que estavam pensando maldade em seus corações. E será que Jesus não sabe? As maldades que nós temos muitas vezes carregado no nosso coração contra o nosso próximo. E olha, meus irmãos, que é mandamento de Jesus mesmo, sobre o nosso próximo. Irmãos, nós temos que cuidar muito nesse sentido. Ah, irmão, mas eu sempre estou me policiando nesse sentido, sempre estou... Amém? Não está errado? Mas quanto mais você refletir nas suas atitudes do dia a dia, da semana, do mês, do ano, daquele momento lá no seu trabalho, do que você falou, do que você fez durante aquele dia, que muitas vezes nós deitamos na nossa cama para dormir e ficamos pensando, ficamos fazendo uma análise, refletindo do que foi o nosso dia. Que maravilha, né? Que bênção! Para podermos não errar no outro dia, para podermos tentar acertarmos no outro dia, ou sermos melhor no outro dia. É isso que Deus requer de nós. É isso que Deus quer dos seus filhos. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, primeira carta. 1 Timóteo, capítulo 4 e versículo 15. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se
inteiramente a elas, para que todas vejam o seu progresso. Apóstolo Paulo falando a Timóteo: meu filho Timóteo, que ele considerava Timóteo como filho, seja diligente em todas essas coisas que está acontecendo aí. Dedique-se inteiramente para elas, para que todos vejam o progresso. O que é isso? O que é essa fala do apóstolo Paulo para Timóteo? É a mesma fala do apóstolo Paulo para nós. Porque tudo que o apóstolo Paulo fazia e falava, ele recebia do próprio Jesus. Assim ele disse. Ele diz: seja diligente. Não é inteligente, irmãos. Diligente é ser o quê? Vigiar, analisar, observar, antes de agir. Todas essas coisas que estão acontecendo aí, Timóteo, não vai fazendo de qualquer maneira, não. De maneira nenhuma. Pense primeiro, analise primeiro, depois você vai tomar uma providência. Porque Timóteo estava à frente de um trabalho. Timóteo estava ali como a liderança. Mas quando se fala em liderança, muitas pessoas não querem aceitar, né? Mas o líder, ele tem que ser diligente, sim, conforme na palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Será que no amanhã, você que está me ouvindo nesta noite, não poderá estar à frente de uma liderança de um trabalho, lá na sua empresa, lá na sua comunidade, lá na igreja, na organização onde você pertence? Então veja a palavra de Deus para nós nesta noite. Ah, irmão, eu já vou fazer para você, fique tranquilo, vamos fazer assim, assim, assim. Irmão, calma, vai orar, vai pedir a Deus, apresente a Deus, Ele vai dar uma solução. Fique tranquilo, não precisa responder na hora, não precisa fazer na hora, não precisa já dar uma solução ali na hora. Isso é ser diligente. E o apóstolo Paulo estava ensinando a Timóteo a ser diligente em todas as coisas, para que houvesse o progresso. Por que muitos lugares não tem progresso? Tem regresso. É por causa dessas coisas. Por causa daquele que está ali e do grupo que ali está. Livro de Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Mais uma vez o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos desta feita, aos irmãos em Colossos. Ele estava dizendo aos irmãos para manter o pensamento ligado com Deus, nosso pensamento ligado com Cristo. E não vamos ficar observando as coisas aqui da terra. Na área espiritual, irmãos, nós não temos que estar aqui pegando umas coisas da terra e colocando na nossa vida, não. Espiritual, que eu quero dizer. As coisas espirituais, só espirituais. Não misture. Muita gente está misturando as coisas, mas não meditou antes. E a Bíblia nos mostra que nós devemos meditar na sua palavra de dia e de noite. Isso é, o tempo todo. Por isso que a gente sempre está falando do tal tempo. Por isso a palavra nos mostra dessa forma. E nos alerta também que possamos estar olhando para a sua palavra, meditando na sua palavra e refletindo para as nossas atitudes não ter consequências pesadas na nossa vida como cristão. Amados e queridos irmãos e amigos que nos ouvem nesta noite, reflexão é um exercício racional. Isso é, temos que pensar, irmãos. De observação, análise e projeção de pensamento. Porque Deus nos capacitou com essa habilidade, a todos nós. Permitindo que com a sua mente e raciocínio, o homem possa compreender aquilo
que a consciência vai desenvolvendo através das experiências. A grande importância da experiência neste momento. Todos nós nascemos, irmãos, com o propósito de conhecer, de progredir, de desenvolver em várias áreas da nossa vida. Isso é para todos nós. E ao refletirmos, bem antes de agirmos, podemos obter equilíbrio. É importante maturidade. A reflexão é uma ferramenta útil para considerar, meditar, compreender e conhecer, irmãos, sobre Deus, sobre o nosso próximo, a sua criação e vários aspectos da nossa vida. Por isso, irmãos, é que a Bíblia nos ensina a renovar a nossa mente em Deus. Está no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 12. Pensar nas coisas boas, corretas e excelentes, como lemos nesta noite no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo de número 8. É por isso que nós estamos aqui nesta noite falando deste assunto. Nós temos que parar um momento em nossa vida. Volto a repetir. É tanta luta, é tanta dificuldade, é tanta correria durante o dia, é tanta coisa, é uma gama de coisas na nossa vida, que você pode estar pensando assim: será que eu vou ter um tempo para parar e fazer essa reflexão? Tem sim, irmãos. Eu citei aqui nesta noite, e a Bíblia nos mostra no livro de Eclesiastes, há tempo para tudo. Essa reflexão, irmãos, eu também falei aqui nesta noite sobre aquele momento de descanso seu que você pode estar refletindo. É um dos melhores momentos para você refletir e para você fazer uma análise do seu dia. Como foi o seu dia? Como você agiu naquele dia? Como você tratou as pessoas naquele dia? Como você resolveu as coisas naquele dia? Esta reflexão na vida do cristão, irmãos, ela não pode deixar de ser diária. Como eu me comportei durante este dia, essa semana, este mês, esse bimestre, esse trimestre, esse semestre, este ano. As pessoas só pensam em fazer uma reflexão no final do ano. Irmãos, não deixamos para o final do ano. Vamos tentar fazê-la diariamente. É para o nosso bem, é para nosso enlevo, diz a palavra de Deus. É para nós crescermos espiritualmente, é para nós estarmos bem com o nosso próximo e com o nosso Deus. Eu quero aqui, encerrando esta programação nesta noite, deixar uma palavra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13, para você parar e pensar neste assunto que discorremos aqui nesta noite. O homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. Sábio Salomão. Por que ele foi sábio, irmãos? Como que ele agia, irmãos? O homem sensato sempre pensa antes de agir. Será que nós estamos sendo sensatos na nossa vida? Será que nós estamos pensando antes de agir? É por isso que essa reflexão na vida do cristão, ela é muito importante. Ela é importante na vida de qualquer ser, mas eu estou trazendo aqui para a vida daquele que é cristão. Mas se você não se diz cristão, que 95, 98% da população brasileira é cristã, vamos pensar antes de agir, irmãos. Porque o tolo entra na ignorância. Essa ignorância, irmãos, tem levado muita gente à ruína. E se você pensar antes, fazer uma análise, buscar em si mesmo onde você está errando, aonde você errou e o que pode melhorar, eu tenho certeza que você vai sair vencedor, que você vai conseguir ser feliz diante de Deus e dos homens. Você será bem-aventurado, como diz a sua palavra.
Fala dos mansos, daqueles humildes. Mas e os ignorantes? Como ficam? Porque não conhecem a Deus? Porque não são cristãos? Mas nós, vou repetir para você, mas nós que somos cristãos, conhecemos a palavra de Deus, vamos botar em prática na nossa vida esta reflexão diária, se possível, para que possamos a cada dia mais servir melhores o nosso Deus, estarmos em paz com nossos irmãos, em paz com nós mesmos. É importante. É por isso que eu quero aqui deixar para você que reflexão é um ato de pensar. Aí nós vamos obter o autocontrole refletindo. Na palavra de Deus, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala dos frutos do Espírito. E fala ali do quê? Da temperança. O nono Espírito. O fruto do Espírito. O nono fruto é temperança, temperado, pensa antes de agir, não faz precipitadamente, ali é autocontrole, domínio próprio, em algumas versões. Vamos tentar buscar esse domínio na nossa vida, ter um controle da nossa vida através dessa reflexão. É difícil, irmão? É difícil. Você pode estar pensando aí, não é fácil não, irmão. Tá difícil. Lógico que tá. Mas com a ajuda do Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, na vida do cristão, nós vamos conseguir sim fazer uma reflexão da nossa vida e sermos ainda melhores que somos. Sermos ainda mais felizes diante de Deus e do nosso próximo. Que nesta noite você possa meditar nessas palavras, meditar na palavra de Deus e dizer, é verdade, eu vou agora a partir desse momento começar mais a refletir na minha vida, analisar mais as coisas, pensar antes, o pensar naquilo que eu fiz para melhorar, para ser melhor, para agir diferente. E que esta palavra possa ficar guardada no seu coração, para que você possa continuar adorando a um Deus verdadeiro, sendo um cristão verdadeiro, e que você possa amar a Deus acima de todas as coisas, buscando as coisas do alto, do céu, para que possamos viver em paz aqui, viver em amor, em união, em comunhão, uma vida melhor, refletindo no que fazemos, o que falamos e que pensamos. Porque o nosso Deus não muda. Nosso Jesus não mudou. E eu quero deixar este pequeno ensino que o próprio Mestre, através da sua palavra, nos ensinou nesta noite. Para mim e para você. E neste momento, quero também agradecer a Deus, através da oração que sempre fazemos no final. Porque nunca esquecemos também de orar por aquelas pessoas, você que está em seu lar, aonde você estiver, que vai orar juntamente comigo neste momento. Por aqueles que ligam aqui na rádio Voz Amiga e colocam o seu nome no caderno de oração aqui. Aqui tem uma listagem muito grande de pessoas. Ligue aqui para nosso irmão João e coloque o seu nome no caderno de oração. E assista este programa desta noite, que está lá gravado, está lá no YouTube, Rádio Voz Amiga, Ensino Bíblico. Ative o sininho lá. Você que não teve oportunidade de escutar, ouça, ou mesmo assista através do YouTube, que Deus vai te abençoar. E eu quero aqui unir em oração juntamente com você, orando a Deus nesta noite e agradecendo ao Senhor por estarmos aqui com vida diante dEle. Vamos orar neste momento para que o Senhor possa abençoar a cada um de nós. Querido Deus, Pai eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó,
Nesta noite estamos encerrando esta programação, Jesus. E aqui falamos da Tua palavra, Senhor. Aqui trouxemos esse assunto sobre reflexão na vida do cristão, para que possamos a cada dia refletir mais na Tua palavra, em tudo que fizemos diante do nosso próximo. Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada um que esteve ouvindo esta programação, abençoando seus lares, sua família, dando união, paz, amor e alegria nos lares. Oh Senhor Deus amado, estenda as suas mãos poderosas aonde houver enfermidade nesta noite, Senhor. Estende as suas mãos curando, libertando e renovando almas, Senhor. Oh meu Deus e meu Pai, visita os hospitais nesta noite, Jesus. Cura, Senhor, as enfermidades que ali estão. Leva de paz, Jesus amado. Leva os seus filhos de volta para os seus lares. Abençoa cada família, Senhor. Estende as suas mãos nesta noite, abençoando a cada nome que está aqui neste caderno, meu Deus. Eu não conheço, mas o Senhor conhece a cada problema de cada filho seu. Que os seus filhos possam refletir e passar e pensar, analisar em tudo o que faz diante de Ti. Oh, meu Senhor amado, estende as suas mãos curando, Senhor, se houver enfermidade, cura essas pessoas, nas suas famílias, aonde estiver. Porque Tu és médico dos médicos, nós cremos na providência do Senhor nesta noite. Abençoa poderosamente a nossa cidade de Campo Grande, Jesus. Abençoa o nosso estado de Mato Grosso do Sul, a nossa nação brasileira, as nossas autoridades constituídas que provém de Ti, Senhor. Abençoa o Teu filho irmão João, que está à frente desse trabalho nesta rádio. Abençoa o seu lar, a sua família. Abençoa cada programador aqui nesta rádio, Senhor. Abençoa grandemente, meu Deus amado e Pai eterno, a cada um que está à frente de lideranças, aqueles que estão ali acampados, Jesus amado, para fazer a sua obra, Senhor. Aqueles que estão em outros países, em outros estados, a sua amada igreja, Senhor Jesus. Aqueles que estão levando a preciosa semente, oh meu Deus e meu Pai, abençoa grandemente. Meu Deus, toma o primeiro lugar em nossas vidas. Ah, Senhor, abençoa a continuação desta noite. Abençoa grandemente aqueles que estão em seu trabalho, aqueles que estão em viagem, meu Deus. Abençoa cada família para que estar unida na Sua presença, meu Deus. Oh, Jesus querido, nós somos pequeninos, somos fracos, falhos, mas Tu és grande e todo-poderoso. Visita, Senhor, nesta noite, a cada lar nesta noite. Visita, Senhor amado, aqueles, meu Deus, Jesus querido, que estão enfermos em seus lares. Ó, Senhor, que toda providência para aqueles que estão desempregados nesta noite, abra as portas do emprego, Jesus. Oh, meu Senhor, toma o primeiro lugar em nossas vidas, que podemos te adorar em Sua verdade, que podemos te adorar em espírito, Senhor. Oh, Jesus, dá-nos união, dá-nos paz e alegria em nossas vidas. Fica conosco, Jesus. Abençoa a continuação desta noite, abençoa o nosso dia de amanhã. Nos dai força para continuar na Tua obra. Nos dai força para continuar Te louvando e Te adorando. Abençoa grandemente. É o que nós Te pedimos nesta noite, no nome de Jesus. Amém.